Vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Jonas. Vamos meditar nessa noite, neste livro maravilhoso, nessa revelação maravilhosa, nesse acontecimento maravilhoso que ocorreu com o profeta Jonas. Diz assim, já encontraram? Então vamos lá, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e oferecendo sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence
a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande benignidade, e que se arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Oremos. Pai, obrigado pelo livro de Jonas. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Fala ao nosso coração neste momento. Obrigado a Deus por essa revelação. Pai, te agradecemos porque o Senhor é misericordioso, como aqui lemos, o Senhor é compassivo e o Senhor é justo. Deus, dirija essa pregação, que não seja o homem a falar, mas seja o teu Espírito. Amém. Bom, nós lemos todo o livro de Jonas. Se alguém nunca teve a oportunidade de ler um livro inteiro da Bíblia, agora só faltam 65, né? Já pode sair da igreja dizendo, né, eu li um livro inteiro da Bíblia. E como é bom a palavra de Deus em todo o seu contexto, como é bom a gente
lê bastante a Bíblia, lê bastante a palavra de Deus. Não é verdade? Jonas é muito conhecido popularmente com a história da baleia, Jonas e a baleia, toda a história que a gente ouve desde criança, mas a gente acabou de ver no livro que a baleia nem existe, nem é mencionada, apenas um grande peixe. Não sabemos que peixe é e não nos dá detalhe disso, porque a mensagem não é sobre um peixe e sobre um homem. Embora o livro seja verdade, aconteceu, foi afirmado por Jesus em Mateus capítulo 12, quando incrédulos, religiosos, porém incrédulos, falaram para Jesus: queremos um sinal para crer em ti. E Jesus respondeu: nenhum sinal vos será dado, apenas o sinal de Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias, 3 noites lá no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias, 3 noites no coração da terra. Então Jesus faz a afirmação sobre o que aconteceu na época de Jonas, sobre toda essa experiência que ele teve com Deus e que nos ensina muita coisa. Poderíamos passar a noite toda aqui estudando o livro de Jonas e seria pouco. Poderíamos pegar o livro de Jonas e fazer referência com toda a Bíblia, para conhecermos de verdade quem é o nosso Deus, e ainda seria pouco numa noite fazer referência do livro de Jonas com toda a Bíblia. Nos ensina muita coisa, eu vou ressaltar apenas alguns pontos nessa noite, que Deus colocou no meu coração, e que sirva para nos edificar. Primeiro ponto que fica muito evidente, Jonas pensou, teve um momento que ele achou que poderia fugir da presença de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não há um lugar neste universo, não há um lugar neste planeta, não há um lugar que Deus não esteja. Embora muitas das vezes a pessoa se sinta longe da presença de Deus, longe de Deus, mas ela não está longe de Deus. Isso acontece apenas na nossa cabeça. Deus está presente em qualquer lugar. E muitas das vezes as tempestades que vêm sobre a nossa vida, os problemas que nós enfrentamos, não tem nada a ver com o que ouvimos muitas das vezes aí fora. Ouvimos que existe o azar. Ah, foi azar. Ah, fulano teve azar. Opa, fulano teve sorte. Agora fulano teve azar. Opa, fulano foi vítima de um olho grande. Não se fala muito isso? Foi vítima de uma inveja. Ah, isso está acontecendo na vida da pessoa porque ela foi vítima de uma obra maligna. Mas o livro nos revela que é tudo entre nós e Deus. O fruto da desobediência de Jonas, a atitude desobediente que causou todo o sofrimento que ele passou, toda a tragédia que ele viveu e que quase prejudicou os outros. Deus queria fazer uma obra maravilhosa. Pense comigo, uma cidade inteira se converter em menos de 40 dias, com uma pregação. Imediatamente, um homem chega na cidade, a pregação pesada, uma pregação de condenação. Nínive, 40 dias Deus vai destruir vocês se vocês não se arrependerem. E vai caminhando e vai falando, vai percorrendo a cidade falando apenas isso. E as pessoas vão acatando. Não vou entrar em detalhes, mas Nínive é uma cidade muito antiga, é mencionada lá no livro de Gênesis, e é uma cidade conhecida por sua violência, sua maldade, sua adoração a outros deuses, uma cidade afastada do povo de Israel. Jonas era um profeta que era acostumado a pregar na sua terra, no reino do norte, e quando Deus fala para ele, vai para este lugar, que é fora do povo de Israel. Pelo histórico, Jonas não tinha motivo algum para gostar daquele povo que perseguia o povo de Deus, um povo que não tinha nada a ver com Deus. E Deus envia o profeta justamente para o lugar onde ele não quer ir. E ele vai, na segunda chance ele vai. E olha que obra maravilhosa que acontece. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos, amada igreja, que a nossa vontade não é perfeita, que a nossa vontade está longe de ser a vontade perfeita, agradável e boa de Deus.
Uma coisa interessante nós aprendemos também, muito se fala aí fora, e eu gostaria de tocar nessa palavra, que é, na verdade, a conjunção de duas palavras, livre-arbítrio, que muito se fala, eu ouvi muito esses dias, livre-arbítrio, Deus me deu livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Eu estive recentemente a convite de um parente, e era festa de casamento, e havia nessa festa várias pessoas, e eu escutei essas pessoas, num determinado momento, falarem sobre Deus, e fiquei ouvindo elas falarem, e o que mais se ressaltou nessa conversa foi o tal do livre-arbítrio. Como que as pessoas estão caminhando por um pensamento errado? Onde está escrito na Bíblia que eu, você, nós temos livre-arbítrio? Já procurou essa frase, essas duas palavras na Bíblia? Você não vai encontrar. Que livre-arbítrio teve Adão? Se Deus deu a ordem para ele, olha, você pode viver em paz, pode desfrutar, você não pode mexer naquela árvore. Ele desobedeceu, mexeu e teve punição. Que livre-arbítrio é esse que se eu tenho a quem prestar contas? Abra rapidamente aí em Eclesiastes, lembrei agora dessa passagem, é muito importante a gente afirmar ela. Eclesiastes capítulo 12, quando o livro é concluído, no finalzinho do livro de Eclesiastes, olha o que diz lá, capítulo 12, versículo 13 e 14, os últimos versículos. De tudo que... Já encontraram? Eu fui mais rápido, né? Eclesiastes 12, 13 e 14. Vamos entender melhor a questão do livre-arbítrio, que tanto se fala, né? E que hoje as pessoas estão usando muito para se defender, para dizer eu sirvo a Deus se eu quiser, eu aceito Jesus se eu quiser, eu me batizo na hora que eu sentir, eu vou na igreja na hora que eu quiser, porque Deus me deu o livre-arbítrio. Isso é entre os crentes, entre os incrédulos, quando a pessoa decide viver uma vida errada, quando a pessoa decide viver uma vida de pecado, ela também usa esse argumento. Deus deu para o ser humano livre-arbítrio. Será que é verdade? O que está escrito aí? De tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo crente. Amém? Amém nada. De todo homem, de todo ser humano. Deus não está escrevendo a Bíblia somente para quem crê. Deus está escrevendo a Bíblia para todo ser humano. Ainda que ele não conheça, que ele não queira conhecer, que ele não queira crer, que ele não creia, a Bíblia foi escrita para todo homem. E a suma é esta, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, prestação de contas. E a Bíblia vai falar do início ao fim de prestação de contas. Eu poderia aqui dar muitas passagens, muitos versículos, poderia ficar aqui falando só sobre isso, mas eu quero encerrar esse ponto agora, rapidamente, para partir para o próximo. Livre-arbítrio seria uma realidade se eu não tivesse que prestar contas com Deus. Mas a verdade é que ainda que eu viva a vida cristã, obedeça a Deus, esteja no lugar que Ele quer que eu esteja, seja a pessoa que Ele quer que eu seja, cumpra toda a sua vontade, ainda assim, Ele é dono da minha vida, Ele é dono do meu corpo, Ele é dono dos meus pensamentos, Ele é dono da minha vontade, eu irei um dia ter que prestar contas com Ele. Agora imagina a pessoa que não está vivendo a vontade de Deus. Imagine a pessoa que não está nem um pouco preocupada com as coisas de Deus, porque ela entendeu a questão do livre-arbítrio dessa maneira, que ela está livre para fazer o que quer e Deus permitiu. Não é assim. Nós não criamos a vida, nós não criamos nada. Todo o tempo que nós temos de vida, nenhum momento a gente produziu nada de oxigênio. Recebemos de Deus a vida, o fôlego de vida, e a Ele vamos prestar contas. Poderia citar também Romanos capítulo 14, você pode marcar para ler na sua casa também depois, ou ler agora comigo, onde vai falar da prestação de contas.
Capítulo 14, versículo 11 e 12, para sermos rápidos, não vou ler tudo para não demorar. Como está escrito, disse Paulo, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho. Amados, a palavra não está dizendo, diante de mim se dobrará aquele que quiser crer em mim, porque aquele que não quiser eu respeito. Está tudo bem, não quer crer em mim, Deus não obriga. E está tudo bem, você tem o direito de escolher se dobrar perante Cristo ou não se dobrar perante Cristo e não haverá consequência. Não é isto que está ensinado na Bíblia, do início ao fim da Bíblia. E aqui ressalta, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua dará louvores a quem? A Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A prestação de contas é individual. Só você e Deus que encontro, hein? Ninguém vai escapar desse encontro. Podemos nessa vida até desobedecer, como Jonas. E já encerrando a questão do livre-arbítrio, quem quiser saber mais, estuda um pouquinho mais, não vou falar tudo sobre isso, tudo nessa noite que não dá, mas repense. Que livre-arbítrio é esse se Jesus ensinou ide por todo mundo pregar o evangelho a todos? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então eu escolho não crer, porque eu tenho o tal do livre-arbítrio, e serei condenado. Que livre-arbítrio é esse? Para encerrar agora esse ponto, que eu estou tentando encerrar e não consigo, que é tão bom falar disso, que maravilha saber que não tenho livre-arbítrio. Isso é uma benção, isso é uma paz. Que maravilha saber que eu não mando em mim, que eu faço planos para a minha vida, mas como diz Provérbios 16, a resposta certa vem do Senhor. Que maravilha estar na presença de Deus, na vontade, no centro da vontade de Deus. Triste é a pessoa que não está vivendo no centro da vontade de Deus. É uma bênção saber que eu não tenho esse livre-arbítrio que falam por aí. Eu tenho sim livre gerência da minha vida, eu cuido da minha vida, e para toda decisão que eu vou tomar eu oro, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Porque eu não estou aqui nesse mundo tão rápido, a vida passa, para fazer minha vontade. Eu quero a sua vontade para a minha vida, porque ela é melhor do que a minha. E não só por isso, porque Deus é o Senhor, não sou eu. Não sou eu quem determino. Jonas determinou, vou para Tarsis. Vai nada, você vai para Nínive. Onde estava o livre-arbítrio de Jonas? Deus, eu não quero ir para Tarsis. Onde estava o livre-arbítrio de Abraão? Será que Deus é esse Deus que pregam por aí? Abraão, prazer, sou Deus. É o seguinte, eu quero fazer uma grande nação. Mas eu preciso que você, se você quiser, é claro, saia da sua parentela, abandone seus parentes, vá para uma terra que eu vou mostrar. Não, Senhor, não dá, eu respeito o seu livre-arbítrio, vou chamar outro. Abraão, sai da tua terra, e Abraão foi, obedeceu. Abraão, me dá o seu filho em sacrifício. E Abraão pegou o filho e obedeceu. Abraão não precisa sacrificar o filho. Abraão parou. Pessoa obediente. Fé ligada à obediência. Jonas, quando pensou que poderia desobedecer a Deus, ele desce para Jope. Depois ele desce para o navio. Aí ele desce para o porão. Depois ele desce ao fundo do mar. Quem está me assistindo, está vendo que eu estou desaparecendo da tela, não precisa ajustar a câmera, né? A intenção é essa. Estou afundando. A desobediência à vontade de Deus faz a vida da pessoa afundar. Jonas não orou quando Deus falou com ele. Não foi como Moisés. Moisés, você vai até Faraó, eu vou libertar o meu povo. Senhor, eu gaguejo, eu não tenho,
eu não sei falar. Tem problema, Arão vai contigo, ele fala por você. Quando Deus determina algo para a sua vida, você aceita, Ele até ajuda você a cumprir a vontade dEle. Nem tudo que Deus nos pede é fácil, mas Ele é amoroso, Ele é bom, e no fim das contas, tudo dá certo. O problema é que a pessoa pensa que ela pode seguir o caminho que Deus não quer e tudo vai dar certo, e Deus vai ajeitar as coisas conforme a vontade dela. Jonas só foi orar quando estava dentro do ventre do peixe, na última, no fundo do poço. Será que a gente precisa passar por isso? Quando ele orou a Deus, Deus perdoou, ele começou a subir, do peixe para a terra, subiu até Nínive, fez o que Deus mandou, e a cidade inteira se converteu. Amados, viva no centro da vontade de Deus. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Não fuja. Depois nós vemos que Jonas também se revolta, porque Deus converteu os ninivitas. Que pessoa interessante era Jonas, né? Parece com muitos crentes hoje. Que às vezes vem dentro da igreja um outro crente, outra pessoa se convertendo, e às vezes fica até com raiva da conversão da pessoa. Fica até com raiva porque que Deus perdoou aquela pessoa. Lembrei agora de um fato que aconteceu em Foz do Iguaçu no ano de 99, que me marcou muito. Os pais foram até a cadeia e levaram uma Bíblia até o rapaz que havia cometido homicídio, e falaram para o assassino: a gente te perdoa por ter matado a nossa filha. Chega a arrepiar. Se você pesquisar na internet, você encontra essa matéria. A gente te perdoa por ter assassinado a nossa filha, uma criança de 10 anos de idade. Se Deus resolver converter a pessoa que me fez mal, naturalmente eu não vou gostar. Mas Deus é assim, o livro nos revela que Deus é assim. O amor de Deus transcende aquilo que para mim é amor, que para mim é justiça. A justiça de Deus vai além. Jonas se revolta porque Deus perdoou a cidade. E Jonas abre o coração: eu não queria ir, Senhor, justamente porque eu te conheço. Eu sei que se eu pregasse e aquele povo te clamasse, o Senhor ia ser misericordioso com aquele povo. Só então Jonas abre o coração e conversa com Deus, expõe. Ainda assim ele fica revoltado. Deus mostra a sua grandeza, a sua soberania, a sua misericórdia para com Jonas, faz nascer a planta da noite para o dia, cobre Jonas com a sombra, faz a planta morrer, envia um verme, a planta morre da noite para o dia. E o livro termina com essa pergunta: não posso eu fazer misericórdia, diz Deus, não posso eu fazer misericórdia a quem eu quiser fazer? O livro de Jonas coloca pingos nos is, coloca o ser humano no lugar dele, coloca Deus em seu lugar. Triste quando a pessoa não entende isso. Ela quer estar no lugar de Deus, ela quer que Deus faça a sua própria vontade. Nós é que temos que fazer a vontade de Deus. Nós é que temos que estar guiados pela palavra, pela vontade de Deus. O segredo de sucesso, o segredo de paz, o segredo de salvação é eu caminhar na vontade de Deus. Fora disso não há como eu ter paz, eu ter felicidade, eu ter alegria, eu ter salvação. Amém? Nessa hora que a igreja diz amém. Amém. Eu fui chamado, eu fui criado para amar a Deus, amar o próximo. Eu fui criado para servir a Deus, a vontade de Deus, não a minha. Quando o ser humano entende isso, tudo se transforma, tudo muda. E lembre-se, é entre nós e Deus.
não tem azar, não tem diabo, não tem nada e atrapalhando nada entre você e Deus. Como está a sua vida? Fruto da obediência ou fruto da desobediência? Esquece diabo, o livro não está falando de diabo, não foi diabo que causou o vento, a tempestade, quis despedaçar o navio. Não, é entre nós e Deus, não tem diabo, não tem nada disso que pregam em muitos lugares. Não tem, entre nós e Deus, Deus é soberano. Se Ele permitir que Satanás entre na sua vida, Satanás entra, se Ele não permitir, não entra. Se Ele permitir a maldição vem, se Ele não permitir, não vem. Aprenda que Deus é soberano. Se Ele quiser converter Cascavel, de hoje para amanhã Ele converte Cascavel de hoje para amanhã. Se Ele não quiser, Ele não converte. Se renda à soberania de Deus. Esse Deus soberano. E não cometa o pecado de incredulidade. Para encerrar a pregação, último ponto que eu quero ressaltar. Há muitos outros, mas vamos ficar nesses. Pecado de incredulidade. Por que Jesus também usou o exemplo de Jonas para os fariseus? Havia na época uma descrença com respeito à escritura em Jonas, ao livro de Jonas. Achavam que era uma fábula, que era algo inventado, uma poesia, que isto não aconteceu realmente. Como pode um homem ficar dentro do ventre de um peixe, que alguns acreditam ser baleia, porém não está registrado, e sobreviver? Como pode uma planta nascer do nada e morrer do nada? Não, isso aí é foi escrito para causar um impacto. E até hoje há pessoas que não acreditam nisso. E aqueles que não acreditam nisso, então também não podem acreditar que uma criança nasceu de uma virgem, que o mar vermelho se abriu. Pode acreditar em nada. O problema de incredulidade que está bem junto com a desobediência à vontade de Deus. Geralmente a pessoa desobedece porque não acredita. O problema de incredulidade não agrada a Deus. A questão de incredulidade não agrada a Deus. Deus é infinito em poder. Cristo falou para Pedro certa vez: vai lá, pesca o primeiro peixe que você pegar, dentro dele vai estar o dinheiro para pagar o imposto, a despesa. Já leu isso na Bíblia? Mateus 22? Já leu? Então isso é mentira. Olha o poder do Deus que nós servimos. Pesca um peixe. Tomara que Jesus fale isso para mim, eu vou correndo. Tem tanta dívida e despesa para pagar. Imagina pegar o peixe e o dinheiro está lá. Pedro puxou o peixe, abriu, havia moeda lá. Dinheiro certinho para pagar o imposto dele e de Jesus Cristo. Deus traz à existência o que não existe. Soberano. E tudo obedece a Deus. Você reparou? O vento obedeceu a Deus. Não só em Jonas, mas Jesus também acalmou a tempestade, né? O vento obedeceu a Deus. O mar obedeceu a Deus. Os marinheiros obedeceram a Deus, creram em Deus. Jonas não orou quando desceu a Jope, não orou quando comprou a passagem, não orou quando entrou no barco, não orou em momento algum. O desespero dos marinheiros, Jonas não orou. Não tem jeito, me mata porque eu sou o problema. Leia com carinho em Atos, Paulo passa por uma situação bem parecida, quando está sendo levado preso para Roma. Vem tempestade, vem tudo, e Paulo, mesmo preso, é um líder, um cristão líder, que acalma todos no barco, todos os que estavam prendendo ele, inclusive. Fiquem tranquilos, meu Deus não vai deixar nada acontecer. Jonas, o crente da desobediência, quer morrer. Toda hora ele quer morrer. Não ora, não fala com Deus, não crê no impossível, não crê na soberania de Deus. A oração de um crente é aquela oração que, se alguém escutar, chama ele de louco. Deus, o Senhor pode fazer maravilhas nessa cidade, na minha vida, faça a sua vontade. A oração de um crente, a oração que eu estou falando, a oração íntima, a oração secreta de um crente, se alguém gravar, se alguém ouvir, vai dizer: essa pessoa endoidou. Essa pessoa está pedindo a cura para o Covid.
Essa pessoa está pedindo a cura para AIDS. Essa pessoa está falando de peixe que engole gente e sobrevive. Não, isso aí não existe para os incrédulos. E há muito crente incrédulo. Que paradoxo. Mas há. Amados, o que nós temos que refletir, na verdade, nessa noite? Somos como Deus, interessados na transformação do próximo, interessados na vontade perfeita, interessados na salvação, na vida eterna, em ter compaixão, até mesmo a pessoa que a gente não gosta, a gente orar por ela, ou somos como Jonas? Essa é a reflexão que temos que fazer. Se somos como Jonas, muita coisa deve mudar, imediatamente. Talvez é isso que está acontecendo. Muitos no ventre do peixe, perdidos, desesperados. É entre você e Deus. Entre eu e Deus. Se eu estou colhendo fruto da incredulidade, proveniente da desobediência, da falta de fé, de obedecer a Deus, é entre eu e Deus a questão. No fim de tudo, haverá cada um prestando conta com Deus. No fim das contas, era tudo entre nós e Deus. E como Deus ama tanto que deu o seu único filho e avisou: todo aquele que nele crê não vai perecer. Todo aquele que nele crê não irá perecer. Eu repito, todo aquele que nele crê. Não há essa liberdade que pregam por aí. Crê em Deus. Deus te chamou, Deus te trouxe nessa noite. Você não está aqui por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Deus escolheu você. Escolheu a mim. E a gente sobe no púlpito para pregar sempre com um frio no estômago. O que eu vou falar? Como eu vou falar? O que eu vou falar de errado? Bom é estar onde Deus quer que a gente esteja. A gente faz planos, a gente quer uma profissão, a gente quer um segmento. Deus fala: não, eu quero você em tal lugar. Mas Senhor, eu não posso, eu não quero, eu não gosto, eu não vou. Pensando bem, eu vou. Assim é o crente, assim é o cristão. Amém?